Eu acho desinteressante comentar, mas já comentando, eu falei a respeito do livro, da estou na biblioteca, a respeito do nível de desenvolvimento de pensamento, de raciocínio que traz o conhecimento hoje em dia, né? Ou sempre é uma questão complexa a comentar, mas eu quero comentar o seguinte: como é que você analisa se uma pessoa tem capacidade de raciocínio e pensamento? Até que ponto, né? Não é tão difícil assim você perceber que dá para analisar. De que maneira? Uma pessoa lendo um livro, né? Não é o ideal, mas você consegue, hoje em dia com tecnologia, se você abrir a pessoa vai saber o que ela pensa, onde ela chega. Uma pessoa dando entrevista, né? Ou conversando com você, você consegue analisar pontos pequenos de respostas inconscientes, de estímulos, de distorção linguística, distorções de tom de voz, distorções a nível de face, fisionômico, movimento de olho, sobrancelha, vergonha, sentimento de culpa. Você pode ir pelo sentimento. Então, toda essa questão que não serve como prova, por exemplo, para você processar a pessoa, ela é extremamente técnica, né? E você consegue, ela não é subjetiva, como muita gente pensa. Existe uma lógica, uma questão fundamental. Se você olha uma pessoa falando, você sabe se ela tem capacidade de saber o que vem consciente, se ela tem capacidade de domar sua própria função cerebral, né? Se ela tem tudo isso. É muito interessante. A hora que você analisa o ser humano dando entrevista, analisa o ser humano falando, conversando, né? Você é capaz de saber se existe lógica, se existe coerência, sendo isso, como diziam os psiquiatras, um discurso pobre, né? Se dá uma paulada no paciente, depois fazer ele fazer um vídeo, diz que ele tá com um discurso pobre, né? Então, pobreza no discurso, né? Como falar em psiquiatria. Então, assim, toda essa questão do subdesenvolvimento linguístico que existe, principalmente em lugares que são educados com língua portuguesa, tem uma miscigenação e migração forte, ele vai lá na frente subdesenvolver o nível de raciocínio de pensamento, óbvio. E o nível de raciocínio tem uma questão complexa envolvida, complexíssima envolvida, que ele depende muito da onde você olha, né? Do desenvolvimento de raciocínio, da percepção visual, o desenvolvimento do RL, raciocínio lógico, junto com a percepção visual. Ele depende, no meio termo, um terceiro ponto, que é ele vai construir uma realidade objetiva ao longo do tempo. Essa realidade não é igual para todo mundo, obviamente. Os educadores têm que ter essa capacidade, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depende também depois que a criança é induzida, da construção do próprio raciocínio, sentir prazer ao pensar. Segundo Platão, é o maior prazer do homem, né? E isso gera tanto discórdia como concórdia, né? Quem diz o outro. A questão que envolve a própria questão de hedonismo da vida, né? Hoje em dia tudo é muito, todo mundo tem caminhonete, tem mulher bonita, esses procedimentos estéticos avançadíssimos, a vida ficou muito mais pro dinheiro do que pro prazer. E essa questão que envolve a imagem pessoal com um nível de exposição tão grande, ela traz uma inverdade, uma mentira, uma manipulação que as pessoas amam, né? Como dizia Machado de Assis,
como se ele desse o gozo ver padecer, né? Ver o cachorro morrer, como se ele desse o gozo ver padecer, como ver o outro padecer é prazeroso. E eu acho que Machado de Assis, assim como Nelson Rodrigues, apesar de Machado não ser um moralista, nessa história, ele capta nessa poesia que viu música, depois do Foi do Barão, uma inconsciente coletivo que existe no Brasil. Depois Nelson, não é a mesma ideia, mas é como se fosse um complexo de vira-lata famosérrimo, que é o seguinte: como é bom, como no lugar onde não existe educação, não existe ética, não existe onde se mata a cultura, onde se não incentiva o intelecto, como é legal ver padecer quem tem a capacidade de fazer, de enxergar, de raciocinar, de ter um intelecto que você não tem. Eu acho que o Machado de Assis começa uma questão de como se ele desse o gosto de ver padecer, as pessoas olhando o cachorro atropelado morto. E eu acho que Nelson Rodrigues, em relação ao complexo virar até muito diferente a análise dele, mas ele percebe uma coisa muito grande, né? Como um lugar onde quando não se tem tudo aquilo, as pessoas, em vez de amar, respeitar, as pessoas destroem, né? O cachorro, talvez por ser mais humano que a maioria das pessoas, por ser mais gentil, as pessoas olham o cachorro como a morte da moral, a morte do amor, a morte do respeito, tudo aquilo que elas não podem ter. E elas olham aquilo com felicidade, né? Apesar do absurdo. Comentar aquilo é muito mais interessante, ou a dor, que aquilo ratifica o pensamento que ele foi bom, morreu, mas eu estou vivo. E a questão que nós Rodrigues fala a respeito do complexo vira-lata, ela faz um link, um paralelo muito longe, mas ao mesmo tempo muito centrado nessa opinião de como o complexo vira-lata faz o brasileiro sentir necessidade de alguma forma de um reconhecimento internacional, de alguém dando ok, né, de alguém fazendo o símbolo na Nike dando certo, sendo que você não é capaz de fazer a mesma coisa aqui com quem lhe dá o pão, com quem trabalha de graça para você da sua empresa, de graça no programa, no programa do governo, de graça numa vida dedicada à cidade. Então, assim, ética moralmente superior, e isso é uma coisa que ofende. Não existe ninguém que não tenha a capacidade de entender o que aconteceu, desde que conheça a história verdadeira, né? Não a história verdadeira contada, como se diz no processo de complemento histórico. Agora, é óbvio que o reconhecimento internacional é fundamental para um grupo de pessoas, muito mais que se sentiram ofendidos com o sucesso, que acontece, obviamente, o reconhecimento de um trabalho. Agora, como o brasileiro realmente tem um complexo vira-lata e como, por exemplo, o catarinense é um povo que vê prazer em destruir alguém que teve a capacidade de fazer o que ele nunca fez e nunca vai fazer, né? É impossível você fazer um trabalho com 16, 17 anos internacional, e aquilo veio muito forte devido à questão que envolve tudo aquilo, e os caras mandarem o trabalho, e existe questões estupidermas na história, assim. Quando você fala de moral, você dizer que moral é tudo aquilo que você faz quando não sabe o que fazer, mais ou menos assim, pela questão dela vindo inconsciente, a sua atitude depender da sua análise naquele momento. E o raciocínio lógico, mas depende muito do desenvolvimento da ética para o desenvolvimento da moral. Em outros níveis de raciocínio lógico, eles não são acessíveis a uma pessoa normal, a uma pessoa comum, porque ela depende do desenvolvimento dessa questão moral para você entender. Se você tem uma equação que se baseia nisso também, nesse desenvolvimento desses níveis de raciocínio lógico, obviamente uma pessoa que não tem ética, ela não vai entender o desenvolvimento da equação.
Isso gerou muito problema, assim, você não pode pedir, manda o resumo do meu consciente, isso não existe, né? Um corpo clínico, o científico não tem que saber disso, né? Então, assim, isso em 1996, isso gerou muito, assim, deu muito problema, né? É uma ignorância de uma ciência catarinense não saber, isso não existe resumo, ela vem resumida e num sistema moral, ele talvez as pessoas percebam agora. A questão objetiva, ela é feita para resolver, não para explicar. Por SO, para ou qualquer grupo científico da UF que não tem capacidade de chegar ao mesmo nível. E tem gente até hoje que não entende a resolução da equação. E, bom, isso aí, né? Um abraço.